Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do CTCAM. Esse mês, julho, a campanha do Laço Verde Escuro, câncer ginecológico. Sigam o CTCAM nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E hoje, para conversarmos sobre câncer ginecológico, aqui com o Dr. Lieverson Guerra, oncologista do CTCAM, Dr. Alex Seidel, também oncologista do CTCAM, e os nossos dois convidados, Dr. Rafael Baldissera e a doutora Letícia Pedrini. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Sempre quando a gente fala câncer ginecológico, o primeiro é o câncer do colo do útero, é a primeira lembrança, não é? Finalmente, parece que o câncer de colo do útero está tendo algumas melhorias, evoluções perto do que nós tínhamos até como rotina e possibilidades de tratamento até recentemente. Nós vamos chegar lá. Vocês têm notado, na prática diária, que o câncer de colo do útero, que eu me lembro da minha época de faculdade, era um diagnóstico de mulheres com 50 anos de idade. Hoje nós temos o diagnóstico em mulheres muito jovens. O que a gente percebe também, como tu disseste, essa incidência cada vez mais frequente, pacientes mais jovens, e antigamente a gente tinha essa percepção das pacientes de mais idade e também de uma classe social, estava um pouco relacionado com a questão socioeconômica, de uma população um pouco mais de uma classe econômica mais carente, mas isso a gente vê que hoje não existe mais essa lógica. A gente percebe no dia a dia do consultório, é uma doença que a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens e provavelmente essa relação, a exposição ao HPV, então a gente vê uma população cada vez mais jovem e de classes sociais indistintas, assim, você vê que isso era uma coisa que estava mais restrito, a gente que atende o sistema público também, ambulatório de SUS e tal, que a gente via muita doença avançada, inclusive, no ambulatório do SUS, isso a gente começou a ver há uns 5, 6 anos, uma frequência grande também no consultório. Então, eu acho que até por isso houve uma virada de chave na questão de pesquisa, de investimento, assim, porque agora você tem tem uma abrangência da doença em classes que precisam ser tratadas com coisas melhores. Então, houve um investimento, a questão das vacinas, a pesquisa, tudo, porque agora realmente a gente tem essa percepção de pacientes jovens, provavelmente relacionados ao HPV, e também de uma classe socioeconômica assim, mais abastada, tendo a doença circulando, vamos dizer assim. Acho que outro fator que dá para acrescentar que tem chamado a atenção é que a gente conhece a história natural do câncer de colo de útero como uma lesão que demora muito para evoluir. E a gente tem visto mais também lesões que evoluem para uma forma avançada muito rápido, né? Então, nem sempre a gente tem pego mais aquela alteração no preventivo que se acompanha por 6 meses, 1 ano, observa se vai regredir. Algumas vezes a gente tem visto casos com um preventivo normal e pouco tempo depois, alguns meses, 1 ano depois, já com um carcinoma invasor, até mesmo avançado, né? Isso também tem chamado a atenção. Interessante essas observações. Eu vejo, assim, algumas coisas que possam estar contribuindo com isso, né? Uma delas é que o vírus do HPV realmente está disseminado na população, não é? Ele é endêmico, o que levou alguns anos para chegar nessa era. Então, ou seja, mesmo quando ele estava restrito a uma população de menor acesso aos cuidados, à higiene, à medicina, não é? Hoje ele está disseminado em todos os níveis sociais.
Isso eu vejo, né, como um dos motivos. E segundo, porque realmente o início da atividade sexual ele está cada vez mais precoce, né? O que é outro fator de disseminação e contágio. E aí a gente entra na necessidade da vacina, não é? Isso, e a outra questão que eu vejo também, essa questão cultural, recentemente eu li um artigo relacionado a isso, que nós temos essa percepção de uma geração um pouco mais ali dos 40, 50 anos, vivemos aquele início da questão das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, que foi um pânico assim, mundial quando seguiu, e ali houve uma explosão de cuidado, assim, então acabava que você se protegendo de DST, e principalmente do HIV, você tinha uma proteção maior, o uso de preservativo, e hoje é uma coisa que a gente vê que a juventude nem fala muito sobre isso, né? Você vê a questão da nossa época de uso de preservativo, de camisinha e coisa que é. Hoje, a gente convive bastante com os estudantes e o pessoal mais jovem ali, cara, eles nem falam sobre isso, assim, como se não existisse mais as doenças sexualmente transmissíveis, que na época eram uma sentença, né? O HIV era uma sentença, então era uma sentença de morte. E as próprias DST. Então, eu acho que isso também contribuiu para essa disseminação, para essa endemia do HPV, a perda do cuidado, do medo, vamos dizer assim, das doenças, porque hoje tem tratamento, isso tem tratamento e tal. Então, talvez eu li recentemente que isso tenha contribuído para essa disseminação e essa incidência bem grande assim, do HPV em toda a comunidade. E até lembrando que a co-infecção por outras DSTs pode fazer lesões e servir como porta de entrada para o HPV, né? Vocês têm visto também a má qualidade dos preventivos na prática de vocês? Assim, ó, o que acontece que a gente observa que é uma coisa... isso é um problema, eu acho que institucional, assim, estatal. A coleta do preventivo, ela é uma parte do exame físico, entendeu? Quando você não querendo diminuir o profissional, mas assim, vamos falar sistema público, postos de saúde. Normalmente, se você conversar com essa paciente que a Letícia falou, que tem um preventivo normal de 1 ano atrás, você pergunta para ela, quem coletou o teu preventivo? Foi o profissional, foi o médico, foi um ginecologista? Não, foi ou a funcionária do posto, ou a enfermeira do posto, não menos. É que assim, a coleta em si, o ato da coleta, ele é uma coisa treinável. Você treina as pessoas, elas vão lá, coletam. A grande questão é que quando um ginecologista, uma pessoa que está afeita à doença, vai coletar o preventivo, ele examina a paciente, ele olha para o colo do útero e ele olha e você vê lá, cara, ali tem uma lesãozinha, eu vou coletar esse preventivo e vou esperar esse resultado. Se ele não confirmar o que eu estou pensando, eu tenho que fazer uma biópsia, aí eu vou adiante. E a biópsia ou o preventivo veio ruim, então eu vou avançar, eu vou fazer uma conização. Então, o que acontece? No posto de saúde, geralmente você vai lá, tem 15 mulheres lá para coletar o preventivo. O pessoal vai um atrás da outra, é coletar. E sabe-se assim, existem alguns dados que falam que o preventivo ele pode alcançar, dependendo da qualidade da coleta, um índice de falso negativo em torno de 20%. É bastante. Então, de cada 10, 2 que têm a doença podem estar escapando. E é essa paciente que às vezes fica tranquila, tem a lesão, fica tranquila, porque tem um exame normal, e 1 ano depois volta com uma lesão avançada. Então, assim, a gente vê que isso impacta, né? Muito interessante isso, porque a gente está falando assim de etapas ou de camadas de cuidados, né? Eu me lembro de um estudo que foi apresentado e aplaudido em pé num congresso da ASCO, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi uma coleta num grande bairro periférico na Índia, na capital da Índia, e que aquele procedimento de um exame, um Papa Nicolau, eles fizeram diagnósticos
de milhares e curaram centenas ou dezenas de centenas de mulheres com uma coleta num período histórico que eram de vários anos. Ou seja, um exame é melhor do que nenhum. Sim. Né? Então, quando a gente fala de rastreamento populacional, inevitavelmente a gente vai precisar pensar em número, né? Agora, no momento em que essa cobertura está feita, a próxima etapa é a qualidade. Né? E aí a gente precisa aprimorar. E não há dúvida, não existe método que seja 100% de coisa nenhuma. Né? A gente precisa que todo mundo, ou seja, tenha acesso e realize o exame periódico, que seja o básico, mas que a gente tenha exames médicos, ginecológicos médicos, e que consigam, então, pegar esse percentual de falha e diminua. Não vai zerar, mas consiga diminuir. Né? São etapas. E é fundamental olhar fazer o exame especular. É um passo importantíssimo para tu fazer uma coleta adequada. Né? Às cegas. E essa informação é muito importante porque o câncer de colo de útero é altamente curável quando diagnosticado inicialmente. Claro. As taxas de cura chegam a 98% quando é o estadio mais inicial. E em diversos congressos é sempre abordado o tema. Ninguém deveria morrer de câncer de colo de útero, mas não é o que a gente vê no dia a dia, né? Ele é muito prevenível, né, com a vacinação, né, você consegue ter uma prevenção de quase 100%, e além disso ele é muito curável se diagnosticado, né, no estadio mais inicial. Então são essas duas formas, e ainda a gente tem, infelizmente, um número de mortes muito alto, né, quando a gente fala em Brasil. Né, ainda a gente precisa evoluir muito nesse sentido. Em relação ao meio líquido, a citologia de meio líquido tem acesso, basicamente, a uma paciente que seria submetida, né, à avaliação do colo uterino junto. O meio líquido, ele não digo que seja uma evolução do método tradicional de lâmina, ele é mais... os patologistas falam que ele consegue concentrar uma maior quantidade de amostra num perímetro menor a ser avaliado, assim, tipo, geralmente, eu me lembro de uma época que a gente coletava 2, 3, às vezes até mais lâminas, assim, que como um exame de rastreio, ele tem que ser uma coisa meio rápida, assim, até para ele ter, o meio líquido, como você faz centrifuga e concentra na lâmina uma área menor, o patologista consegue ter numa área menor uma amostra maior, então ele consegue ter uma atenção maior na avaliação das células e coisas. Mas assim, o patologista, ele compensa isso, assim, sabe? O meio é bom porque facilita a vida dele, mas se ele é bom, ele compensa olhando mais lâminas, mas, entendeu? Os exames são bons, os dois são bons, isso aí. Você pressupõe que a paciente que fez meio líquido fez colposcopia junto, né? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Seria porque para a coleta do meio líquido, ele não exige necessariamente um colposcópio, assim, mas tem que ter até o aparelho, assim, de usar ele é um pouco mais grosseiro, assim, você tem que ter um pouquinho de habilidade para coleta, mas nada que não se treine, é isso aí. Uma das boas notícias desse ano foi que a pesquisa do HPV vai ser incorporada no SUS, não é? Sim. Já foi aprovado agora entre rotinização, material, né, disseminação da técnica para todos os postos. Isso, quer dizer, isso é uma coisa muito importante, porque as mulheres que são HPV negativas, elas não precisam estar todos os anos, não é, sendo examinadas, enquanto que aquelas que têm os HPVs de alto risco, essas ao contrário, elas têm que estar sendo toda hora, né? E chamadas caso não apareçam, não é? Exato. Que a gente não pode tentar abraçar todas as pacientes com a mesma conduta se elas são pacientes diferentes, né? Claro. Aqui não tem HPV, pode ganhar essa folga. Aqui tem HPV, não pode, mas se eu não sei quem é quem, a conduta que eu vou ter para oferecer é a mesma para todas, todo mundo. Né? Lá, na época que nós estávamos,
que eu fiz a formação lá no INCA, o INCA tinha até um programa, eu não sei se isso ainda existe lá, mas era uma coisa muito interessante que eles faziam a busca ativa dos preventivos alterados. E era uma coisa legal porque eles tinham um protocolo que eles chamavam a paciente com o preventivo alterado para a colposcopia e já faziam na colposcopia, se eles tivessem uma colposcopia alterada, eles já conizavam a paciente com anestesia local no ato, porque era uma questão de oportunidades. Era uma paciente que tinha um dinheiro só daquela ida, assim, entendeu? Exato. Então aí você tem que fazer tinha tudo que ali. fazer tudo, garantir que aquilo, a oportunidade dela de ficar curada. O medo que eles tinham era isso, era de, vai a paciente uma vez, aí você faz uma biópsia, aí é mais um risco dela não voltar. Se ela já veio por causa do preventivo, já é bom. E será que ela volta depois da biópsia? Não vou voltar lá de novo, não sei o quê. Aí eles já faziam, a gente já fazia com anestesia local uma conização. Era uma coisa interessante, eu acho que é uma realidade difícil de reproduzir assim, em larga escala, mas como instituição achava um programa bem interessante. Assim. O INCA era um exemplo de... Não, mas é mesmo, eu também me formei lá, não é? Um exemplo de como otimizar os parcos recursos, né? Era uma coisa impressionante. Então, existiam rotinas muito bem disseminadas na instituição, tu não ia ter uma segunda oportunidade. E eles usavam aquilo dessa forma, assim, sabiam que estavam atendendo uma população mais carente, enfim, e oportunizavam uma resolução, uma otimização do tratamento. Exato. Essas são coisas que são exemplos a serem pensados, né, pelo sistema público. Interessante. Então, mas puxar uma outra conversa, né, que a gente estava comentando agora há pouco antes de começar a nossa conversa oficial, no congresso da ASCO esse ano, foi apresentado um estudo, né, uma análise dos dados populacionais dos Estados Unidos de 2001 a 2018 ou 2019, praticamente 2 décadas. E mostrou que o câncer de endométrio vem aumentando a sua incidência em torno de pouco mais do que 4% na população feminina. E quando compara o câncer de endométrio, a incidência do câncer de endométrio com a incidência de obesidade, mostra linhas paralelas e com percentuais muito semelhantes. E uma das coisas interessantes é que o maior crescimento ou o maior incremento no percentual de aumento das incidências são entre mulheres jovens, de 30 aos 39 anos e dos 40 aos 49 anos de idade. Não é? Um câncer que, esse sim, né, o câncer de endométrio era da mulher 60 anos. Na maturidade, depois de 50, 60 anos de idade. E hoje a gente está tendo diagnóstico de câncer de endométrio em mulheres jovens, pré-menopausa. Parece uma coisa impensável, não? Novos desafios, né? Como a gente estava comentando ali, uma coisa que antigamente você não chegava a questionar, mas que hoje a gente já se discute, protocolos de preservação de fertilidade em paciente com câncer de endométrio, que era uma coisa... Não era esse o foco. Esse dilema nós não tínhamos, agora vai começar a ter. Né? Isso ocorre também no câncer de cólon, né? Também, tu está tendo cada vez casos de pacientes com 30, 35 anos, né? A gente sabe que câncer de cólon tem muito a ver com alimentação, né? Então esse processo geralmente é mais crônico, demora um pouco mais. Só que hoje a gente está vendo pacientes de 30, 35, enfim, 40 anos. Então, claro, tem muita relação também em pacientes mais jovens com a instabilidade microsatélite, endométrio também tem uma proporção altíssima, né? Se não me engano, acho que até o tumor que tem mais chance de ter instabilidade, 25%, se não estou enganado. Então, são pacientes que estão mudando as suas características e a gente tem que também estar bem cuidando sobre isso, né? Enfim, tratar o rastreamento, né? Dar mais importância para os sintomas dessa população é importante também. Geralmente, esses pacientes não dão muita importância
e aí o diagnóstico geralmente é mais avançado. Até a questão da obesidade relacionada ao câncer de endométrio e como as curvas de aumento de incidência são paralelas, né? Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu li um artigo de revisão do New England sobre os fatores de risco do câncer de endométrio e teve uma informação que me chamou muita atenção, de que a cada ponto do IMC acima de 25, aumenta em 50% o risco daquela paciente ter câncer de endométrio. Isso me chamou muito a atenção, porque é muito aumento no risco. É muito, 50%. Então, a paciente que tinha 5% tem 7,5%. A sorte é que o risco é muito pequeno, né? Porque se fosse um câncer de mama, ponto onde tu ter 50% a mais no risco, nossa, seria uma era tragédia. um absurdo de eventos, não é? Sabe que o câncer de endométrio assim, é muito... É um exemplo muito real do que se vive hoje, né? Porque a alimentação, e a obesidade, o sedentarismo, ela aumenta a olhos vistos, né? E câncer de endométrio, que era uma coisa que era incomum, rara, não é? Hoje faz parte do cotidiano dos consultórios, dos oncologistas, dos ginecologistas. E fora isso, a cirurgia do endométrio, geralmente são cirurgias grandes, a gente tem técnicas hoje que a gente consegue fazer coisas um pouco menores, assim, mas o grande desafio também em relação à obesidade é que são pacientes difíceis de operar, entendeu? É uma paciente difícil de ser tratada também, porque a cirurgia, como ela é do tripé, vamos dizer assim, dos tratamentos oncológicos, para o câncer de endométrio, a cirurgia ainda tem um papel fundamental, então isso é difícil de ser substituído. E uma paciente que antes era aquele que a gente brinca, o kit endométrio, né, que era a sexagenária, baixinha, às vezes com IMC bastante elevado, aí diabética, hipertensa, a comorbidade que vem junto com a obesidade. Então, é um kit ruim clínico, né? De você. Fora isso, você tem que fazer uma cirurgia bem grande na paciente. Então, a gente vê que o desafio da obesidade, ele é um desafio, primeiro pela questão da incidência da doença, do aumento da incidência, mas também é um desafio para tratar a paciente. Ela é ruim de operar, a radioterapia tem dificuldade de adaptar o paciente na máquina, dependendo do perfil. Então, assim, é uma paciente bem desafiadora. Os resultados do tratamento normalmente são bons, né? São pacientes que, geralmente, o sangramento é o primeiro alerta, assim, né? A avó começa a sangrar depois da menopausa, então o sangramento é uma coisa que impressiona bastante as pessoas, então não costumam ser diagnósticos muito tardios, mas existe uma morbidade implícita no tratamento que a obesidade dificulta, né? Essa é a minha colocação, assim, das pacientes mais jovens, que provavelmente têm um perfil de agressividade maior da doença, mas elas também devem ter um diagnóstico mais tardio. Tardio, claro. É que você confunde, né? Você pega uma paciente ali com 40 anos, o sangramento não é né? 40 e poucos. Aumentou um pouquinho o fluxo, mas... Acho que está entrando climatério, começa a ficar esculhambado. Esse período perimenopausa é muito perigoso, porque você já espera um sangramento irregular, então é difícil reconhecer que esse é um sangramento anormal. Eu tive um caso com 30 acho que foi o caso mais jovem que eu tratei, 30 e poucos anos, era um baixo grau, mas ela teve a sorte de ser um pólipo, entendeu? Então, assim, ela tinha um sangramento anormal para o fluxo dela, mas associado a isso, ela teve um pólipo num exame de controle dessa investigação, e aí nesse pólipo foi feito o diagnóstico. Mas e a paciente que não é pólipo, que ela é um espessamento, um espessamento inespecífico, assim, essa aí vai retardar o tratamento. Aí você vê uma infiltração do miométrio, você acha que é uma adenomiose, que é uma coisa benigna. Então, é um diagnóstico difícil de fazer numa paciente jovem, por não se pensar na doença. É isso aí. Agora precisa pensar sempre. Agora precisa pensar, justo. Só ressaltar isso para todas as mulheres, né? A gente falava isso assim de uma forma muito incisiva para as mulheres pós-menopausa, né? Sangramento vaginal pós-menopausa
não é normal. Tem que saber por que aconteceu, não é? Pode ser uma condição benigna, mas não é normal. Então, é obrigatório. E agora, para as mulheres pré-menopausa, também. Aquelas que têm o ciclo menstrual regular e, eventualmente, começam a ter um ciclo menstrual irregular, ou um sangramento não habitual, elas devem procurar o seu ginecologista para investigar, não é? Com certeza. Uma coisa que a gente sempre comenta muito com os residentes, que sangramento não é contraindicação, é exame físico, né? Então, quando a paciente está tendo sangramento fora do seu período menstrual, ou mesmo durante o período menstrual, mas de um volume, uma duração fora do seu habitual, essa paciente, primeira coisa, precisa ser examinada. E tem que ser investigada, né? Porque às vezes o que acontece, que a gente algumas vezes vê, tá com esse sangramento, é alteração hormonal, vamos trocar o anti, troca o anti, não resolve. Aí lá depois de 6 meses, porque trocou o segundo anticoncepcional, não resolveu, aí se examina a paciente e às vezes você descobre lá um tumor de colo de útero, né? E você perdeu 6 meses de possibilidade de tratamento, né? Ou às vezes o pessoal simplifica essa questão do exame físico, que a gente, como tem médicos em formação, que a gente lida, que só vocês têm que examinar a paciente, porque se o ginecologista não examina, quem é que vai examinar? Então, às vezes a paciente tem essa queixa do sangramento, tudo, aí você pede um ultrassom, aí no ultrassom vem um mioma. Cara, se você pegar 10, vamos pegar agora, 10 moças passando, né, nos seus 40 anos, ali, 50 anos, passando na rua e pega as 10 e faz um ultrassom. 6 vão ter miomas. E aí você atribuir aquele mioma ou sangramento, você pode estar realmente deixando passar uma oportunidade, né, de fazer um diagnóstico melhor. Com o avanço dos exames, a gente acaba deixa de lado o exame exame físico. Que é a base de tudo, né? Mas não pode, né? Porque o colo do útero a gente enxerga, né? Então, se a gente não examina isso, os exames também correm o risco de subestimar lesões que aparecem no colo, que estão visíveis, basta você passar o espéculo e enxergar, né? São muitos fatores confundentes, né? Ou seja, um bom exame, né? As pacientes, geralmente são pacientes de mais idade, às vezes, que a gente trata, elas reclamam bastante, doutor, mas tem que examinar hoje de novo, não sei o quê, e aí, principalmente o endométrio, que você tem uma recidiva, o sítio de recidiva mais comum é o sítio vaginal, e que a maioria dos exames, salvo quando a coisa já andou bastante, é o exame físico que faz esse diagnóstico. Eu sempre falo para os pacientes, se eu pudesse pedir um exame para a senhora, só um exame, o doutor pode pedir só um exame, eu quero examinar, entendeu? Porque é ali que eu vou achar o problema. Porque aí, como tu falou, hoje na era assim, do PET scan, da ressonância, as pessoas querem um exame elaborado, assim. Mas, seguida a pergunta de PET, dá para fazer um PET, nem câncer, já vai direto para o PET. São exames complementares. Complementares, né? Justo. O principal é a conversa e o exame do médico, né? Exato. Sabe, assim, voltando um pouquinho na questão da preservação da fertilidade no câncer de endométrio. Também no ASCO agora, esse ano, foi apresentado uma análise que não tem como ser prospectiva, é retrospectiva, de hormonoterapia, não é? Nas pacientes com câncer de endométrio, endometrioide, baixo grau, grau 1, grau 2, estádio 1. No sentido de preservar fertilidade, não é? E depois da gravidez e do parto, então se submeter ao tratamento definitivo. Uma coisa muito interessante, mostrou que nos últimos 20 anos cresceu muito, não a indicação, mas a prática da hormonoterapia no câncer de endométrio, estádio inicial, baixo grau, nas mulheres jovens. Mas não foi não foi um bom resultado nas mulheres de 40 a 49 anos. A mortalidade aumentou muito com relação ao grupo de mulheres que foram submetidas à cirurgia como terapia inicial, uma questão de, acho tipo assim, de 1% para 5%.
uma coisa proibitiva. Mas nas mulheres mais jovens, de 30 a 39 anos, a diferença foi muito pequena, questão de 1%. Então, que eventualmente para mulheres, provavelmente seja o grupo que tu consiga realmente gravidez, Sim. não é a termo. Nas mulheres de 40, 49 anos, com Fica uma mais doença difícil. endometrial, dificilmente vão obter um sucesso, não é? Então, mas sempre lembrando que isso é uma opção, não o primeiro tratamento padrão, não é? Cirurgia continua sendo. Eu confesso que, como é uma realidade ainda não praticamente inexistente para nós aqui, pelo menos da nossa realidade, essa incidência nessa faixa etária ainda não chegou, mas eu digo que o que acontece lá, né, nos Estados Unidos é uns 10 anos aqui vai acontecer e nós vamos ter a mesma realidade. Então, a gente vai tentar reproduzir o que se faz lá, porque como eu falei, eu tive um caso em 20 anos, mas lá nos Estados Unidos eu sei que isso, né, na América do Norte tem sido uma coisa cada vez mais frequente. A gente vai aprender com eles, porque daqui a pouco chega aqui. Tem que estar atento a essas informações, não é? E é uma paciente que tem que estar muito perto da equipe de saúde, né? Porque você precisa que ela faça o tratamento, que ela engravide e ela termine o tratamento, né? Então, essa paciente tem que ter um perfil de ser assídua nos seus compromissos de consultas, de exames. Ela não pode, de forma alguma, ficar longe. Que aí sim, se alguma coisa não estiver andando bem, a gente perde a oportunidade de tratar adequadamente essa paciente. Exato. E o olho aberto, né? E a atenção sempre desconfiando de que a coisa possa não andar bem, né? É importante. A medicina, infelizmente, a gente tem que estar sempre prevendo um desfecho ruim, né? Para não deixar passar não deixar passar a oportunidade. Mas o câncer endométrio ainda ele é pouco, não é? A gente tem também câncer de vulva, de vagina, né? Que são relacionados a HPV, mas não chega a ser uma incidência ou uma frequência assim... Bem menor do que de colo de útero, né? É. Primário de vagina é extremamente raro. Normalmente é uma extensão ou do colo do útero invadindo a vagina ou da vulva subindo, né, através das paredes vaginais. Mas primário de vagina é extremamente raro, né? A vulva, a gente vê já uma população bem específica, assim, que é o perfil, pelo menos do ambulatório, do consultório também, que são pacientes de mais idade, né, bastante idade, assim, e que tem lesões crônicas, né, que vêm de um líquen, daquelas doenças irritativas, vamos dizer assim, pela urina, perda de urina, então, esses fatores, e a questão do cuidado também. São pacientes que muitas vezes são lesões que levam bastante tempo para evoluir e como já estão numa faixa etária que acham que não precisam mais ir ao médico, que ou são viúvas, ou tem vergonha também, tem essa parte né, desses tabus e tal, normalmente são diagnósticos bem tardios, assim, que a gente não gostaria. Então é uma realidade que a vulva é uma realidade que a gente não consegue mudar, assim, sabe? A minha impressão nesses 15, 20 anos que eu trabalho com isso, assim, esse perfil, ele é sempre o mesmo. É a vovó que tem essa lesão e que esconde da família, e aí alguém vê ou nota sangue no papel higiênico ou sangue na roupa, e aí vai questionar, e aí vai, você descobre uma coisa bem avançada. E é uma doença difícil de tratar nessas situações assim, porque muitas vezes tem que se lançar mão de estratégias inicialmente não cirúrgicas e depois, né, são cirurgias grandes, mórbidas, assim. Então é um perfil que a gente não vê em pacientes jovens, assim, muito raro. A gente teve, né, esses dias um caso meio emblemático ali de uma paciente gestante que
que tinha uma lesão e aquela mesma história, foi trocada 5, 6 pomadas, porque achava que era uma candidíase, depois um fungo, depois não sei o quê, e aí chegou para nós uma lesão avançada, com linfonodo, não tinha linfonodo, mas uma lesão localmente avançada, próxima à uretra, então uma paciente que teve que ir para tratamento com quimio-rádio. Mas é uma realidade ruim, assim, a da vulva, sabe? Difícil fazer um diagnóstico precoce da vulva, que seja aquela paciente que você opera e deu. E outra questão é dos sintomas, né? Que confunde muito com esses das doenças inflamatórias crônicas da vulva. Então, às vezes, coça, acha que é por um leak e é por uma lesão. E também uma área difícil de enxergar, né? Então, a paciente, às vezes, depende que outra pessoa examine, veja, para poder chamar a atenção de que existe uma lesão ali. Doutor Alex, pode comentar. Não, eu estava tentando lembrar dos meus casos, mas só na residência, ainda há muito tempo atrás, não é tão comum. Né? É a nossa realidade de ambulatório, assim, né? O consultório tem, mas é incomum. É poucos casos. Partindo agora assim para os avanços, né? Para nossas novidades. É ruim ter o diagnóstico, mas não é o fim do mundo, né? A gente tem bastante coisa disponível e o tratamento, acho que uma das partes, antes de chegar especificamente no tratamento, né? Mas a gente tem um outro câncer que é um câncer bastante frequente também, né? Provavelmente o segundo mais frequente dos cânceres da mulher ginecológica é o ovário, né? E o ovário também tem algumas particularidades bem interessantes. Doutora Letícia. Se tem, meu Deus. Difícil de fazer diagnóstico precoce. A maioria das vezes a gente já encontra doença avançada, porque ele dá sintomas com a doença avançada, né? Pacientes, via de regra, pós-menopausa, mas é outro caso que a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com essa doença, né? E o tratamento é extremamente desafiador e precisa ser individualizado, né? A gente precisa moldar a cirurgia, precisa moldar o tratamento sistêmico, cada vez mais os tratamentos adjuvantes, neoadjuvantes, de acordo com o perfil da paciente. E aí isso inclui idade, comorbidades, se tem ou não tem filhos, se é possível a gente preservar a fertilidade naquela paciente. Se é uma doença avançada, a gente tem que fazer testes genéticos, né? Então, o ovário tem sido uma revolução nos últimos tempos, né? E acho que para melhor. Tem algumas coisas na oncologia que a gente ainda não tem conhecimento solidificado, né? E muitas coisas eram feitas ou como intuição ou como adotar realidades de outras neoplasias para aquela situação, não é? Então, teve agora um recente estudo mostrando porque quando a gente tem o câncer de ovário, a primeira coisa que a gente pensa, o primeiro ponto, tem que a melhor cirurgia possível, não é? O resultado dessa primeira cirurgia vai definir todo o resto, não é? Ótimo. Mas essa paciente fazia a cirurgia e depois ela, se o tumor voltasse, ela ia só trocando de tratamento, quimioterapia, até o momento que a gente não tinha mais o que fazer, não é? E agora saiu um estudo mostrando que faço esse primeiro tratamento, se voltar a doença, eu posso fazer nova quimioterapia e se ela tiver condições de fazer a cirurgia, ela vai se beneficiar de fazer a cirurgia, não? Isso é uma coisa interessante. A gente fazia isso esporadicamente, não é? Em pacientes bem selecionados, né? Muito selecionados e tal. Mas hoje tu pode, não digo ampliar a indicação, mas tu pode selecionar mais pacientes utilizando critérios que os atualmente não são perfeitos, mas são interessantes, né? Que era aquela classificação de Sugar Baby, né? Para extensão do comprometimento peritoneal e o PET-CT, não é? Então, uma coisa bastante interessante.
É que eu acho que hoje, assim, é diferente dessa premissa, mas hoje nós temos um arsenal muito grande, né? A gente consegue fazer combinações de tratamento, até existem mais informações sobre o perfil da doença também, se é uma paciente mutada, se não é mutada, você pesa um pouco mais a mão quando não tem muita coisa o que fazer depois, você alivia um pouco a mão quando é uma paciente muito idosa, que você vai fazer uma cirurgia também. Eu acho que essa calibração com o conhecimento e o que se tem hoje de arsenal, não só cirúrgico, é o pós-cirúrgico, nos permite hoje, eu acho que a gente melhorou o tratamento para essas pacientes, assim, ou pelo menos a gente conseguiu diminuir morbidades de coisas que às vezes você fazia cirurgias, como você falou, estava preso naquele paradigma da cirurgia radical ótima, e hoje você entende que talvez essa paciente mutada tenha uma coisa melhor que eu não assim, vamos dizer, eu não levo ela a um limite de risco numa cirurgia muito, muito mórbida, porque eu sei que ela vai ter mais tratamento depois e que daqui a pouco essa minha morbidade que eu estou acrescentando aqui não vai trazer o benefício que eu gostaria, porque eu não vou deixar ela fazer o outro tratamento que talvez fosse o que trouxesse esse benefício. Então, porque antigamente era isso, você tinha a cirurgia radical e quimioterapia. Hoje, com a imunoterapia, com os estudos das mutações e tal, você sabe que aquele perfil talvez se beneficie mais, inclusive, da medicação do que você está fazendo. Eu não estou desmerecendo o que a cirurgia pode fazer, é que entra no cálculo do cirurgião na hora de operar, saber que tipo de paciente você está operando. Assim como você sabe que, como tu falou, a paciente que é uma carbo-refratária ali, você ficar operando ela também, a gente sabe que não tem esse benefício todo assim. Então, como tu falou, saber o conhecimento que temos hoje, selecionamos melhor. Pacientes que eventualmente se beneficiam de uma segunda cirurgia, não é para todas, mas tem um perfil que a gente sempre identificou, mas hoje a gente consegue identificar melhor, que tinha uma ou outra. Era uma coisa meio pontual, hoje se traçou um perfil dessa paciente aí, que você eventualmente volta. E a gente vê isso em outras doenças também. Eu falo do melanoma. O melanoma é um que você hoje, né, faz imunoterapia, o cara responde em tudo que é lugar, aí tem uma lesãozinha lá que ela foge do padrão, que era um paciente que você não via. Aí você manda ele de volta para mim. Eu achei que eu nunca mais ia operar aquele cara. Você vai lá, opera e o cara segue o baile, segue o remédio e fica bem. É isso aí. E eu acho que o ovário vai ser isso aí também. Exato. Não é uma receita de boa, né? São aí, vários tipos de pacientes, enfim, não é tão simples assim. Nós temos aqui que é 10 anos, né? Um 3C de ovário, 10 anos. A com doença 5, né? O que a gente viajando mandando fotos para nós. Isso aí. 10 anos, um 3C. Exato. Sabe que teve a discussão dessa parte cirúrgica, dos dois estudos, né? Dois principais estudos de cirurgia agora na ASCO em câncer de ovário foi esse dos pacientes com primeira recidiva, quimioterapia ou cirurgia primária ou quimioterapia com cirurgia de intervalo, né? Ou seja, uma segunda cirurgia depois já do primeiro tratamento. E foi um estudo que foi negativo, mas quase 40% do braço que não receberia a cirurgia, seguiria só o tratamento tradicional, acabou num determinado momento da sua evolução se submetendo à cirurgia. Aí, quando excluíram esses pacientes, a diferença entre os braços que foi operado e que não recebeu nenhum tipo de tratamento cirúrgico na evolução da doença é gritante, é uma coisa assim absurda, né? E mais do que isso, na discussão, se mostrou que a nossa taxa histórica, não é, de câncer de ovário, e essa conta eu me lembro da minha época de residência, fazia cirurgia ótima, tinha o second look, né? Fazia os 6 ciclos de tratamento, olhava,
50% dos pacientes eram negativos. Os outros 50% tinham alguma doença residual. Né? E de 50% que tinha resposta citológica, patológica completa, só metade estava vivo depois de 5 anos. Ou seja, era 1/4 das pacientes que entravam para o seu primeiro tratamento com câncer de ovário estariam vivos em 5 anos. Hoje, os resultados 50 e poucos % das pacientes, não é? Estão livres de doença em 5 anos. A gente muito mais do que duplicou a expectativa de vida dessas pacientes. Então, praticamente, só agora, muito recentemente, que entraram outros medicamentos. Então, basicamente, utilizando as 2 grandes armas que nós tínhamos há 20 anos atrás, que era a cirurgia e a quimioterapia baseada em platina, né? É que a gente, só com essas 2, utilizando de forma ótima, a gente praticamente duplicou a expectativa de vida. Mas sabe que isso também é um pouco responsabilidade dessa, como eu falei, dessa estratégia cirúrgica, ela otimizou o perfil, a avaliação dos pacientes. Hoje a gente usa muito a laparoscopia, esses outros arsenais assim que diminuem a morbidade disso tudo. Dos procedimentos. Do procedimento. O procedimento, quando ele é feito full, assim, ele geralmente é um procedimento bastante mórbido, assim. Mas hoje a gente seleciona melhor as pacientes, tanto clinicamente, como a paciente que realmente vai ter uma citoredução. Então a gente diminuiu também bastante morbidades, assim, porque talvez nesse 1/4 aí, algumas dessas que ficaram pelo caminho tenham sido pelo próprio tratamento, assim. Exato, isso aí, claro. Não. E o suporte. Justo. A toxicidade da quimioterapia. Isso aí. Pneu com náusea. Eu me lembro de paciente que evoluía com insuficiência renal por causa da platina, não é? Por náusea e vômito pós-tratamento. Hoje a gente não tem mais isso, né? Ou seja, os pacientes toleram todo o tratamento, não ficam pelo meio do caminho. E é interessante a gente ver o caminho, né, dessa calibração do tratamento cirúrgico do ovário, né? Porque primeiro se percebeu que uma cirurgia que deixa a doença residual pequenininha, mas já não era o ideal. Se a gente consegue remover toda a doença visível, isso melhora significativamente o tempo e a qualidade de vida da paciente. E isso passa por esses scores, né? Do índice de carcinomatose peritoneal, do Sugar-Baker, do score de Fagotti, que nos fala da possibilidade de ressecção daquelas lesões, né? Então, a gente começa, geralmente, por laparoscopia e, antes de tudo, estima esses índices, né? Para saber se a gente está levando o paciente para uma cirurgia em que a gente vai conseguir oferecer um resultado bom para ela, em termos de remoção da carga tumoral. Depois veio o estudo referente à neoadjuvância, né? Tá bom, mas se nem sempre a gente consegue oferecer uma cirurgia perfeita para essas pacientes que remova toda a doença visível, é válido fazer quimioterapia antes e operar depois, e depois fazer mais uma parte da quimioterapia, que seria a cirurgia intervalar, né? Entre o intervalo das 2 etapas da quimioterapia, e se viu que sim, que isso não é inferior a fazer aquela cirurgia completa em um primeiro momento, né? E aumenta as taxas de ressecabilidade quando você não consegue isso em uma primeira cirurgia. E aí, outro ponto que eu acho que foi muito significativo para calibrar esse tratamento cirúrgico do câncer de ovário, é um dos estudos mais famosos da oncologia, que é o Lion Trial, né? Que mostrou que você nem sempre precisa fazer uma linfadenectomia nessas pacientes. Exato, e isso reduziu estudo, né? De uma forma impactante a morbidade dessas pacientes, né? É difícil fazer estudo em cirurgia, mas esses 3 foram impecáveis. Essa foi uma coisa interessante, né? Porque a linfadenectomia, ela já tinha caído, né? Na paciente que era clinicamente linfonodo negativo, né? Tu abria na barriga, não tinha também evidência de doença grosseira, reto peritônio, como tratamento inicial, né?
E agora o estudo mostrou que nas pacientes que vão à quimioterapia neoadjuvante e quando vão então para a cirurgia de intervalo ou cirurgia após a neoadjuvância, se elas são clinicamente negativas, a linfadenectomia também não fez diferença, né? Então, isso já significa menor morbidade e uma melhor qualidade de vida com resultados iguais. E o ovário, como todas as doenças, assim, a gente tem uma percepção de vias de disseminação, assim, você, até com a melhora dos exames de imagem também, você consegue estabelecer um padrão de doença, porque é aquilo dos clones, assim, você, quando tem uma paciente, já não é comum, assim, você ter uma paciente com câncer de ovário, linfonodo clinicamente positivo. Não é o cenário mais, é a doença peritoneal que ela é aqui, que ela é a mais grosseira, assim. Então, eu acho que esse estudo foi legal porque, para nós, na prática clínica, ele mudou bastante essa prática clínica, que realmente, assim, você ir atrás de linfonodos clinicamente positivos é uma cirurgia. E você fazer isso de forma sistemática, a impressão que nós já tínhamos era essa, de um não benefício, de uma morbidade desnecessária. E o estudo, ele conseguiu nos dar essa segurança de que você realmente está embasado para não fazer uma coisa que não ajudava os pacientes. Então, isso para nós foi muito bom, porque é um tempo cirúrgico expressivo, uma comorbidade associada, linfedemas e coisa crônico que não é desprezível para pacientes que já têm, geralmente tem um volume de doença grande, peritoneal, que você já perde um tempão para resolver a questão peritoneal, você ainda ia a linfonodos negativos clinicamente, entendeu? Dava aquela sensação de, nossa, vou perder um tempão aqui que eu podia estar caprichando mais em outro lugar. Então, o estudo foi bom nesse sentido, assim, de trazer a realidade de uma percepção nossa já. E que dificilmente os pacientes recaem em linfonodos. Essa é a grande questão, só no linfonodos. Ele recai e geralmente é o peritônio, é isso aí. E uma coisa que a gente fala de cirurgia extensa, completa, e nem sempre a gente se dá conta disso, é que a primeira hora de cirurgia e a 8ª hora de cirurgia, elas são muito diferentes. Tanto para a equipe quanto para o paciente, né? Claro. Que, antes de tudo, o paciente tem que aguentar o trauma cirúrgico que a gente está impondo, né? Então, às vezes, não vale a gente aumentar tempo cirúrgico às custas de o paciente, às vezes, não sobreviver àquela cirurgia, né? Então, por isso que a calibração cirúrgica é tão importante no tratamento também. Em estágios mais iniciais, antigamente eu via muita cirurgia incompleta já vindo, né, e depois tendo que ser reabordada novamente, né? Isso tinha parado, mas nos últimos 2 meses já tive 2 pacientes assim, tá? Não sei na prática de vocês como tem uma avaliação nesse cenário de pacientes com cirurgia incompleta chegando já para vocês para depois terem que reabordar. Assim, a gente tem algumas condutas dependendo do tipo só. Se é uma doença maligna, se é um carcinoma, seroso, enfim, a gente reaborda todas as pacientes. E a maioria das vezes a gente sempre começa por laparoscopia para ter porque geralmente são pacientes que vêm operadas por uma incisão baixa, uma preocupação mais estética, assim, uma fanestil, uma incisão de cesárea, né, então acaba que uma incisão começa, você não tem ideia do que tem para cima, e é uma doença com uma disseminação celômica, então você tem que ter uma avaliação. Então, muitas vezes a gente começa por laparoscopia e, enfim, quando se depara com um cenário, converte e completa a cirurgia para você ter um estadiamento completo. Eu acho que isso já foi mais frequente, assim. Eu acho que é a melhora da formação, as pessoas estão tendo mais medo, assim, de mexer nisso, assim. Mas acontece, né? Ainda acontece. É. E a gente tem que reoperar, né? Se querer ajudar... Eu acho que... Mas é uma abordagem bem ruim sempre para o paciente, assim, sabe? Porque reoperar um paciente sempre é uma coisa complexa, assim. Porque vem aqueles questionamentos, mas e podia ter sido evitado, enfim. Às vezes tem que entender o lado do colega também num lugar que não tem o recurso de congelação transoperatória que a gente tem aqui. Agora, posterior, ou assim, é um quadro agudo, uma torção da lesão, aí o cara opera um abdômen agudo. Então, tem cenários assim que se entende isso.
Agora, você vê aqueles casos assim, a paciente de 60 anos, aí você vê o ultrassom, é horrível, uma lesão com vegetações, né, um cenário provável de livre, isso. E aí eu acho que não deve, né? Aí eu acho que tem que andar, porque é uma cirurgia sempre muito complexa. Não é uma cirurgia mais complexa. Justo, E outra questão é que a carcinomatose peritoneal, ela é um achado traiçoeiro nos exames de imagem. É difícil, a imagem porque é difícil. muitas vezes você leva a paciente para cirurgia acreditando que está lidando com uma doença inicial e quando você abre, tem carcinomatose peritoneal. E aí o melhor tratamento é a citorredução completa naquele momento. Até mesmo no PET, a carcinomatose é difícil. É muito difícil, porque aquela carcinomatose miliar, que são aquelas bolinhas pequenininhas, isso praticamente não se consegue ver no exame de imagem, né? Sim, não tem exame que consiga identificar, não é? E muda totalmente a cirurgia que você precisa fazer, né? Exato. E essa é a cirurgia trabalhosa, né? Porque tirar, né, centenas, milhares de bolinhas de isopor de dentro da barriga é um... E a cirurgia robótica em tumor ginecológico não tem um papel mais assim, ó, nos tumores hoje sedimentados, assim, nos tumores de endométrio, né? O endométrio é o protótipo da cirurgia robótica, assim, ginecológica. O colo do útero nós tivemos uma surpresa com um estudo lá que infelizmente a premissa de que teria um benefício ela não se provou. Então a via minimamente invasiva nos tumores de colo de útero, por enquanto, não mostrou, na verdade mostrou até um efeito deletério. Deletério. Foi uma surpresa para todos, mas enfim, isso está sendo auditado e para tentar ver de repente um perfil ou alguma coisa de técnica que tenha que ser mudada para que possa ser reincorporado. Mas hoje, atualmente, a robótica melhora bastante a questão do endométrio. Como eu falei, o desafio do perfil da paciente, de MCs grandes, o robô ajuda bastante, assim, nessa abordagem. Esse negócio da cirurgia incompleta é uma coisa interessante, né? Quando a gente transporta essa realidade, e que provavelmente seja até mais comum do que na questão do ovário, é a paciente que chega com uma esterectomia simples, não é? E um achado casual de câncer de endométrio. Tá? É interessante o estudo que mostrou que essas pacientes que têm tumores pequenos, de baixo grau, essas pacientes elas não precisam. Tem um guideline específico para essa situação, assim, em que porque na verdade o útero, ele nos dá muitas informações sobre a doença. E hoje com a análise molecular, então mais ainda. Então realmente, eu acho que a análise molecular ajudou bastante nessa situação. Se realmente você ir lá e acrescentar morbidade na vovó, né, com linfadenectomias e coisas assim, que já é uma cirurgia difícil. Vai mudar alguma coisa para essa vovó, se não só a retirada do útero. Então, nesse ponto, eu acho que o avanço da análise molecular nos ajudou bastante nesse cenário. A gente conseguiu filtrar muito melhor nessas pacientes. Né? Diminuir as pacientes que eram reoperadas pelo paradigma de reoperar, porque foi incompleto e tal. Mas, às vezes, eu reoperar vazio, assim, que não... Né? O estadiamento cirúrgico do câncer de endométrio é quase igual ao de ovário. Né? É isso aí. Não bem semelhante. Então, isso são coisas interessantes, mas são duas realidades opostas, porque no câncer de ovário é o contrário, né? O ovário é mais complexo, né? Exato. Mas, falando nessa situação de estudos negativos que acabam, como esse que a gente falou da cirurgia linfonodal em câncer de ovário, não é? Mostra que não traz benefício, então não precisa. Foi apresentado mais um estudo de quimioterapia em câncer do colo do útero adjuvante, depois de quimio-rádio, né? Doença localmente extensa, vamos chamar assim, não é? Inoperável, ou que o benefício da cirurgia não é o suficiente, então quimio-radioterapia como tratamento padrão e depois quimioterapia adjuvante. A gente já tem, acho que pelo menos uns 2 grandes estudos que mostraram-se negativos, e agora apareceu um estudo com quimioterapia moderna, não é?
adjuvante também negativo, de um grande grupo norte-americano. Ou seja, o comentário foi assim, bom, então definitivamente Não abandonamos a quimioterapia adjuvante. Não é? Até porque do ano passado saiu um estudo no Congresso Europeu mostrando que a quimioterapia neoadjuvante, né, aumenta a taxa de cura da quimio-radioterapia, consolidação com quimio-radioterapia, braquiterapia, né, o que seja. Então, são coisas que vão tranquilizando, porque quando tu tem aquela doença de alto risco, tu faz quimio-rádio, braque, mas será que... Não, mas eu vou fazer um pouquinho mais que eu vou ajudar. Não vou ajudar. Ou faz antes, ou não faz depois. Né? Na cirurgia, a gente tinha também essa dúvida assim, da paciente que não era cirúrgica, que foi para quimio-rádio, e depois, uma época, se estudou a esterectomia de consolidação, que chamava. Então, depois que você fazia quimio-rádio e tal, você ia lá, respeitava mais ou menos aqueles períodos ali do pós-radioterapia, 6 a 8 semanas, e fazia a esterectomia, no intuito de que você, vamos dizer, entendo resposta, você não diminuiria a recidiva local. E não é uma cirurgia tão simples também. Muito difícil, muito difícil. É. E você vê que as pacientes recidivavam igual. Aumentava-se morbidade, os riscos cirúrgicos são uma extensão enorme de fístulas urinárias. Então você não agregava sobrevida em pacientes e, ao contrário, você tinha um efeito deletério dada a morbidade desse procedimento pós. Então foi uma coisa que se abandonou. Hoje, as pacientes cirúrgicas do pós-quimio, rádio e braque são as que persistem em doença após 6 meses, que podem ser resgatadas, porque às vezes também não podem ser resgatadas. Então aí você indica a cirurgia, mas não como prática como tu falou, como na quimio, na doença de alto risco, você achar que vai trazer benefício, não traz. Nem sempre o mais é melhor. É isso aí, justamente. Inclusive, nessa questão do nem sempre o mais é melhor, a gente comentava um pouco sobre a cirurgia do câncer de endométrio e sobre dispensar a avaliação linfonodal, né? E o que tem entrado muito no câncer de endométrio é o linfonodo sentinela, que para baixo risco já é super estabelecido, mas que também está em estudo para que seja validado para o alto risco, né? Então, aquela paciente que tem uma infiltração de mais da metade do miométrio, da musculatura uterina, né? E a gente, às vezes, só descobre essa infiltração na peça cirúrgica, né? O exame de imagem nos dá, às vezes, uma infiltração menor ou limítrofe, e na peça cirúrgica descobrimos que o que a gente acreditava ser um baixo risco, na verdade, é um alto risco. Hoje a gente fica um pouco em um dilema, né? Porque, bom, eu fiz só o sentinela, vou precisar estender a radioterapia, vou precisar reabordar, mas já tem estudos em andamento para que o linfonodo sentinela entre para essas pacientes de alto risco de endométrio também, e também é algo a mais que vai reduzir morbidade e agressividade cirúrgica. O bom é que você, nesse linfonodo, você consegue praticar uma coisa semelhante, que é o da mama, que é o ultra staging. Tu conseguir avaliar aquele linfonodo melhor do que você mandar 12, 15 linfonodos. O patologista avaliar um linfonodo, ele consegue um estadiamento melhor do que se ele tivesse uma amostra maior. Ele consegue concentrar o esforço dele em um linfonodo para achar, às vezes, micrometástase ou células em trânsito, enfim, e otimizar o estadiamento, e em vez de ter uma amostra de 15, 20 linfonodos, que é bem mais difícil. E outra coisa que, como entrou no estadiamento recente do endométrio, essa análise molecular, eu acho que isso tem um papel, e assumiu um papel maior do que o nosso estadiamento, tu entendeu? Entender o comportamento da doença, no sentido de prever como é que ela provavelmente vai se comportar. Essas informações moleculares, elas são mais importantes do que as anatomopatológicas, além do útero, tu entendeu? Sabe que eu não consegui, né? Mas teve uma sessão no Congresso Europeu agora de Oncologia Ginecológica, que foi especificamente sobre o TNM 2023. Difícil, né? Foi bem difícil. Eu ainda tô com a colinha do lado quando precisa. Não tem como não ter. Porque a discussão foi essa. Na prática. Ou seja, o
o perfil molecular, ele deve fazer parte do TNM ou o perfil molecular é um... Porque a gente tem o novo estadiamento de câncer de mama, acho que é 2018. 18 ou 19 agora. Né? Foram vários que foram atualizados. A gente tem 2 tipos de agrupamentos, não é? De estadio, o anatômico e o molecular. Exato. E o segundo. Na prática, tu usa o anatômico. E dentro do teu estadio anatômico, tu vai, então, classificar o tumor como HER2, tipo negativo. Molecular. Tu não usa como estadiamento. O estadiamento com o... Então, o que eu achei muito interessante, porque foi uma sessão interativa. Houve a introdução explicando o que era o novo TNM, não é? Com incorporação dos dados moleculares. E aí a plateia respondia se o perfil molecular deveria fazer parte do TNM. A diferença foi muito pequena, mas prevaleceu que não. E aí veio um patologista, inclusive ele foi o autor principal da publicação do novo TNM, né, do grupo de trabalho, que foi lá explicar e defender. E teve um outro patologista que faz parte do grupo, mas que discorda, que ele acha que tem que ter o... E aí ele mostrou várias falhas ou vieses de incorporar as 2 ferramentas numa mesma análise. Tem o 1A1, 1A2, 1A3, 1B1, 1B2. Então, tu vai ter tantas estadios dentro de cada estadio, perde o sentido da facilidade de comparação. Eu acho que do ponto de vista prático, o TNM ele foi criado para que houvesse uma padronização para facilitar o manejo do paciente. Quando você cria uma ferramenta que aumenta demais a complexidade, a tendência das pessoas é ou não usar ou usar errado. Ou usar errado. Então, eu acho que essa análise é crítica, porque assim, o melanoma passou por isso também, né? O melanoma também foi o primeiro, acho que deu essa confundida quando misturou micrometástase com linfonodo sentinela, com imunohistoquímica, né? Ele deu uma misturada e o pessoal reagiu mal também ao melanoma. Depois se adaptou um pouco, assim, mas eu não sabia dessa plenária, mas eu acho que eu concordo, que eu acho que você pegar uma ferramenta que é bastante usada do ponto de vista prático, eu acho que teria que separar o estadiamento anatopatológico e depois você ter um complemento molecular na análise do teu tratamento do que forçar todo mundo a entrar nesse universo. Eu acho, assim, ficou bem confuso. A minha impressão é que ficou confuso. Nossa, ficou. Ficou bem confuso. Já era difícil, né? Já era difícil. Só com a invasão linfovascular, com um percentual de músculo. Isso aí. Mas hoje me parece inevitável que o perfil molecular entre na análise do prognóstico dos pacientes, porque no fim das contas o estadiamento ele é basicamente isso, né? A gente está classificando os pacientes em grupos dependendo do quanto a gente tem expectativa de que eles sobrevivam àquela doença, né? E cada vez mais a gente vê a importância do perfil molecular, da oncogenética dentro dessa possibilidade dos pacientes. Só que a gente vai ter que encontrar uma forma de simplificar isso. E é interessante porque a terceira discussão sobre foi o pró, o contra, e depois teve uma terceira discussão, que é o seguinte: e os pacientes que são multi-características? Mutações, né? Várias mutações. Ele tem poli e TP53. Prevalece. Qual que O que predomina, né? Ele é instabilidade em microsatélites e poli.
Pelo que eu li, o poli é um mandatório. É o mandatório. Poli é o poli. É o que eu ouvi também. Como é que tu comanda isso, né? Só que o problema também é que os pacientes privados, mesmo com convênio, tu não consegue. Então, e não é um exame tão... Eu até pedi semana passada, 2.000 e poucos reais. Né? Então assim, olha o desafio que é isso. Você incorpora isso num TNM mundial, em países que geralmente todo mundo segue esse coisa. E você incorporar isso como um critério para traçar o tratamento de um paciente numa realidade em que 99% dos teus pacientes não vai ter acesso àquela informação, e aí? Olha o impacto disso prático. Falando do ponto de vista prático. E aí você encontra uma instabilidade no microsatélite. Daí tu vai ter que ir já para um teste germinativo. E aí depois tu vai ter que testar a família inteira. Enfim, é uma situação mais complexa. Exato. Mas a medicina tem muito disso, né? De incorporar algumas novidades e depois fazer com que essa novidade se adapte à realidade do dia a dia, né? E não seja uma imposição a uma realidade que não consegue se adaptar a essa novidade, né? A gente tem vários exemplos, mas é interessante. Eu acho que a gente conversou bastante, não sei nem quanto tempo a gente foi 1h30 quase. Olha só. Hoje a conversa rendeu. Quando é interessante, né? A troca de o assunto é bom, de informação. Vou passar a bola para vocês de novo. Vocês hoje vieram com bastante vontade de colaborar na conversa, né? O que a gente pode deixar de mensagem assim pro Júlio Laço Verde Escuro, do câncer ginecológico? O que vocês gostariam de ressaltar como as coisas mais importantes? Vou falar aqui de colo e ovário e você fala do endométrio e da vulva. Não, então, assim, acho que a questão do colo, né? Vacinação, fazer os exames de rotina, passar por avaliação médica, se possível, fazer exame-teste de HPV pelo menos aos 30 anos, como a OMS recomenda, né, uma pesquisa ali de HPV, e desconfiar de qualquer sangramento na relação, sangramento anormal, sangramento fora do período da menstruação tem que ser investigado, não é para ficar esperando para ver o que é, né, e retomar, né, o uso do preservativo como vem sido falado e infelizmente cada vez menos falado nos últimos anos. E questão de ovário, infelizmente a gente não tem exames de rastreio, mas o que a gente não pode fazer é menosprezar sintomas, né? Sintomas inespecíficos, principalmente em pacientes pós-menopausa, começa a ter aumento do volume abdominal, principalmente, perdas de peso inexplicadas, a gente tem que investigar o que é. Não dá para ficar esperando e pensar que não é nada que vai passar. A gente precisa investigar o que é isso e a gente conhece o nosso corpo, tem que respeitar esses sintomas que aparecem. Então, com relação a essas outras duas patologias mais comuns, o endométrio, então, tentar o endométrio e a vulva, ainda a nossa realidade é das pacientes de um pouco mais de idade, né, as sexagenárias, então, alertar essas mulheres que, apesar de serem muitas vezes viúvas ou que abandonaram a questão da vida de relação, que é importante manter uma rotina ginecológica, né, principalmente após os 60 anos, e ficar atenta para esses sintomas. Um sangramento depois que parou de menstruar, que volta a menstruar, nunca é normal. Então, esse sangramento pós-menstruação, voltar a sangrar não é normal, tem que ser investigado. A grande maioria das vezes pode ser só uma atrofia, pode ser, mas até prova o contrário. Tem que ir atrás, é um exame simples, um ultrassom, que é um exame muito básico, consegue fazer, ou pelo menos achar sinais que nos indiquem que alguma coisa pode estar acontecendo nesse endométrio, então se investigar. E em relação à vulva, e atentar aos fatores de risco, né? As pacientes que estão acima do peso, que têm pressão alta, que têm diabetes e tal, e começam a ter sintomas de sangramento, tem que procurar o ginecologista. E em relação à vulva, tentar vencer esse preconceito, se tem uma feridinha,
ir ao médico, mostrar para alguém da família e não ficar trocando pomadas, que é a história que a gente vê, usa uma pomada, depois usa outra. Não, é só uma alergia, é só uma coceira, é só uma feridinha, uma espinha é um pelo que encravou. Não, usou uma pomada, usou duas, não melhorou, tem que ir no médico, o médico vai lá, vai fazer uma biópsiazinha e resolver a questão. E a rotina ginecológica, ela é, infelizmente, quase que até o fim da vida ali, né? Então, não é porque já teve os filhos ou tirou o útero, já tem outras patologias que podem acontecer. Tentar manter essa rotina 1 ano, a cada 2 anos, aí associa com a questão da mama, então manter essa rotina de cuidado. A mulher tem uma cultura de cuidado muito mais do que o homem, então procurar mesmo depois dos 60, 70 anos, manter essa rotina para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e curar as pacientes. Os meus colegas de CTK. Olha, já falaram tudo, não tem mais nada para falar, não. Não, acho que o mais importante, na minha opinião, de tudo, para resumir, é vacinação. Tá? Eu acho que é o que tem que ficar bem solidificado aqui. Leve seus filhos amanhã no posto de saúde fazer a vacina, então dos 9 aos 14 anos, é a melhor forma de prevenção, então não só para o câncer de colo de útero, como vulva, pênis e cabeça e pescoço também. Então cavidade oral é muito importante. Acho que é o mais importante que a gente tem aqui para falar de tudo, tentando resumir um pouco mais. Enfim, eu falaria que é a vacinação. Acho que eu queria deixar uma mensagem otimista no cenário geral, né? Que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ímpar assim na história do tratamento dessas doenças e as outras também. Voltando ao perfil molecular, né? Eu acho que a gente está vendo um momento que daqui 5 anos nós vamos olhar para trás e conseguir ver o que nós vimos, por exemplo, quando os taxanos foram incorporados no tratamento do ovário, né? Uma doença que passou a ser considerada, entre aspas, crônica, né? Do desfecho que nós tínhamos antes. Então, eu acho que é um momento bem favorável assim, em relação ao que nós vamos ter. O doutor Alex, que não viu a incorporação do... já estava incorporado. O impacto foi tamanho que na primeira apresentação dos resultados iniciais, assim, das respostas, que né, o colega colocou com o primeiro slide, né, ovário uma doença crônica. Claro que era uma alusão, mas a gente passou a ver. Eu acho que a gente está vendo isso agora, de uma certa forma, nós vamos olhar para trás nesse momento, né? Doenças que tem que tratar mais intensivamente ou que nós não precisamos tratar, né? Acho que esse é o nosso caminho. Muito bem, meus colegas. Gostei muito da conversa. Eu só vou ressaltar uma informação. O câncer de ovário provavelmente seja um dos cânceres em que mais tenha o componente genético, não é? Na sua origem. Então, é muito importante para as mulheres, se elas têm história de câncer de ovário na família, se elas têm história de câncer de mama em mulheres jovens, se elas têm história de câncer de pâncreas na família, ou se elas têm história também de câncer de próstata entre os homens em idade mais jovem, é importante estarem atentas e conversarem com seus ginecologistas para ter um olho mais aguçado com relação ao ovário, não é? Cólon e endométrio também. Cólon e endométrio também. Também, não é? Então, são exato, por causa da instabilidade. Mas, assim, pensando nos... Então, o câncer de ovário tem essa particularidade. Então, se a gente estiver atento a essas mulheres que são de alto risco, não é? Para câncer de ovário, investigar a eventual presença de fator genético. Se confirmando que é um fator genético, existem algumas medidas para reduzir risco ou mesmo para seguir de uma forma mais atenta o ovário, não é? Mas complementando isso, dentro dessa conversa toda, o que a gente nota é isso, que a gente precisa de muitas informações sobre cada paciente para a gente poder selecionar o que fica melhor e o que não adianta fazer para aquela pessoa, não é? A medicina caminha para um caminho, caminha assim num rumo de uma individualização, né? De uma personalização, né? Muito interessante. Então é isso.
Eu agradeço a presença de vocês e nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, CTCam Passo Fundo. Muito obrigado e até o mês que vem com uma nova conversa.